Vamos então ver mais uma dica, a dica número 5 sobre GeoGebra. Neste caso vamos ver como é que nós podemos controlar a visualização sequencial ou não do rótulo de um objeto. Vamos começar por analisar a visualização sequencial do rótulo de um objeto ou de um conjunto de objetos numa figura e vamos ver o que é necessário. Portanto, o que é necessário para podermos controlar essa visualização sequencial do rótulo? É preciso termos a figura constituída por apenas um objeto ou por um conjunto de objetos. É necessária uma caixa de seleção para indicar se os rótulos devem ser ou não visualizados e o seletor que permite visualizar a sequência dos objetos existentes na figura. Vejamos neste caso este exemplo. Temos aqui um triângulo e nós pretendemos determinar o valor da amplitude deste ângulo que resulta exatamente de uma determinada construção geométrica. Esta construção geométrica é a traçagem das bissetrizes nos vértices A e C do triângulo e determinar qual é o ângulo de cruzamento destas duas bissetrizes. No nosso caso, a sequência é exatamente a construção das bissetrizes em A e C, a determinação dos pontos de intersecção, ponto D e E, nos lados opostos dos lados do triângulo e depois determinar qual é o ângulo formado entre essas bissetrizes. Como nós podemos ver aqui, se a caixa de seleção estiver pressionada, nós conseguimos visualizar os rótulos dos objetos, neste caso os rótulos dos ângulos. Se não estiver pressionada, nós não conseguimos ver os respectivos valores, não é? Portanto, precisamos da figura, neste caso o triângulo e a sequência geométrica que nós pretendemos visualizar. Neste caso temos o nosso triângulo ABC. Precisamos da caixa de seleção para podermos selecionar se pretendemos visualizar ou não. Se estiver pressionada, significa que pretendemos visualizar os rótulos e por causa disso aparecem as amplitudes dos ângulos que estão abrangidos nesta visualização. Se não estiver pressionada, nós não conseguimos visualizar os rótulos dos ângulos selecionados para a visualização. Na caixa de propriedades da caixa de seleção temos aqui o seu nome, que é mostrar rótulo, isto é mostrar os rótulos, e na parte do código temos de definir o valor de sequência igual a 0, isto é, quando nós pressionamos a caixa de seleção, isto é, passamos de não visualização para visualização ou inversamente de visualização para não visualização, para podermos atualizar o contexto do desenho, nós posicionamos o seletor no valor 0, isto é, no passo inicial. Para quê? Para quando nós formos deslocar esse seletor, a figura já apareça de acordo com o contexto de seleção da caixa de seleção. Precisamos do seletor, que está aqui representado, com 2 passos, para além do passo inicial, que no fundo vai nos permitir mostrar a sequência da construção que nós pretendemos visualizar, e na parte do código aparecem exatamente os 5 objetos, neste caso os 5 ângulos, que nós pretendemos visualizar ou não os respectivos rótulos. Se a caixa de seleção estiver selecionada, é evidente que nós vamos poder visualizar a amplitude dos ângulos. Se não estiver, aparece apenas a indicação do ângulo, sem qualquer amplitude. Podemos ver aqui o passo 0, o passo 1 e o passo 2, isto é, as bissetrizes traçadas a partir dos vértices A e C, e depois no passo 2 a interseção com os lados opostos do triângulo, obtendo os pontos D e E. Como nós estamos com a opção de caixa de seleção não pressionada, isto é, nós não pretendemos visualizar os rótulos dos ângulos, nós podemos confirmar aqui que as amplitudes dos ângulos não constam no desenho, não é? Pelo contrário, se tivermos pressionada a caixa de seleção mostrar rótulo, aparece as amplitudes dos ângulos nos ângulos selecionados. Temos na mesma os 2 passos. Primeiro, temos a traçagem das bissetrizes dos ângulos A e C e os ângulos entre elas, as bissetrizes e os lados do triângulo. E o segundo passo, temos o incentro, que é o ponto de interseção, os segmentos de reta que unem o vértice ao lado oposto e os ângulos entre as bissetrizes.
Se nós pretendermos ter uma visualização não sequencial do rótulo de um objeto ou de um conjunto de objetos, não vamos precisar, como é evidente, do seletor. Vamos apenas precisar da figura com os objetos e a caixa de seleção para podermos indicar se pretendemos ou não visualizar os rótulos dos respectivos objetos. No nosso caso concreto, a caixa de seleção é exatamente a mesma, só que não existe o seletor. Quando nós pressionamos, aparece logo as amplitudes dos ângulos. Se nós deixarmos de selecionar a caixa de seleção, os rótulos desaparecem. Portanto, isto no fundo é uma indicação direta à visualização da nossa figura, sem haver um desenvolvimento sequencial da figura que nós estamos a analisar. Temos então aqui as duas situações: caixa de seleção e visualização não pressionada e pressionada. Isto é, neste caso, não vamos visualizar os rótulos dos ângulos, isto é, as suas amplitudes, e neste caso já visualizamos aqui as respectivas amplitudes. Em termos de código, a única diferença é que neste caso não vai haver uma indicação ao seletor, mas a indicação de visualização ou não para os objetos em causa aparecem automaticamente aqui discriminados na caixa de seleção. Neste caso, os 6 ângulos internos.